ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. De número 13, orando por nós para que o Senhor nos ajude a trazer uma reflexão nesta noite, em nome de Jesus. Salmo de número 13, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma e tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Glória a Deus. Meus irmãos, este Salmo de número 13, Salmo de Davi. E Davi aqui na sua extrema tristeza, ele recorre a Deus e confia em Deus para que haja livramento, glória a Deus, em sua vida. E no Salmo de número 6, tem uma referência aqui, em versículo 3, onde Davi também faz esta mesma oração com esta pergunta a Deus e diz: até quando a minha alma está perturbada? Mas tu, Senhor, até quando? Glória a Deus. O salmista traz aqui uma reflexão de uma perturbação na sua alma que inquietava toda a sua vida. E quando ele traz essa reflexão acerca desse incômodo que estava sobre a sua vida, ele faz essa oração perguntando a Deus, e dá a entender que o salmista expressava desta forma porque na sua visão ele encontrava dificuldade para suportar e ele via que Deus estava demorando para restaurar a sua alma e também de dar livramento a ele. A gente sabe que tem momentos na vida de tribulação, de provações, que ela vem de uma forma que a gente espera que seja instantâneo, não é? Que seja instantâneo o trabalhar de Deus, o livramento de Deus. Mas a gente vê que ele mostra assim: até quando te esquecerás de mim, né? Ele via que Deus tinha esquecido, ele disse que Deus tinha esquecido dele. E a gente sabe que Deus, ele não esquece de ninguém, não é? Deus não esquece de ninguém, tudo está programado no tempo de Deus, amém? Quem tem promessas de Deus está dentro dos planos de Deus, né? Certo dia vi um pregador dizendo que o que está agendado na agenda de Deus vai se cumprir. E a gente sabe que Deus não tem agenda, ele não precisa disso, né? Mas o que ele prometeu, o que ele tem prometido, ele vai cumprir, né? E o salmista, ele via que a pressão era tão grande sobre ele, que ele queria um livramento instantâneo da parte de Deus. Quando ele diz aqui na expressão: até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Entende que estava demorando, não é? Uma reação de Deus para dar livramento a ele.
Mas a gente sabe que Deus tem o seu tempo. E para mim Deus pode estar demorando, para você Deus pode estar demorando, mas no tempo de Deus Ele vai cumprir com aquilo que Ele tem prometido. Mas o salmista vinha aqui uma perseguição sobre a sua vida, que ele não encontrava uma brecha para sair, a não ser clamar a Deus por este socorro. E ele diz assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? A gente vê dois pontos aqui interessantes. Primeiro, Deus, Ele pode esconder o rosto de um dos seus servos por dois motivos. Primeiro, por uma provação, para ver o quanto a gente vamos suportando os dias se passando, e a gente suportando essa provação, porque Deus, Ele é especialista em provar, mas Ele sabe que a gente suporta até aonde a gente suporta, e a Bíblia diz que Ele não prova além das nossas forças. Mas o que a gente vê aqui, Deus pode esconder o rosto, como diz lá Isaías 59, que o pecado fazia divisão entre Deus e os homens, não é? Mas ele disse assim: a minha mão não está encolhida, não é? E nem os meus ouvidos estão agravados para não poder ouvir. Está perfeito. Deus, Ele escuta a nossa oração, o nosso gemido, não é? Ele vê as nossas lágrimas, Ele conhece tudo. Glória a Deus por isso, que Ele não nos abandona, nem esconde o rosto. A gente nota que Deus está ausente, não é? Acontece isso. Deus está ausente porque Ele não está agindo na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do esposo, na vida da esposa, no emprego, não é? No emprego, de repente tem lá na empresa alguém tão perverso, e permanece lá, e é você que trabalha certinho, é tirado, né? Isso acontece. E às vezes o justo, como um certo dia eu trabalhando de uma forma dentro do padrão que eu via que era necessário, e eu esqueci que Salomão disse assim: não seja demasiadamente justo. Quando a gente é justo, a gente assombra que está em nossa volta. Alguém quer fazer um erro, mas assim, a irmã ali, ela é justa, vamos fazer escondido dela, ou tentar se livrar da pessoa para continuar na prática do erro. Isso acontece muito nas empresas, né? Mas a gente encontra aqui, irmãos, que Deus, Ele pode esconder o rosto por esses dois motivos, para provar ou se a gente não está de acordo com a vontade de Deus. Mas mesmo Deus sem responder, irmão, não quer dizer que Deus, Ele não está ouvindo e que Ele não tem uma resposta para a tua causa e para a minha causa. E o salmista diz assim: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Isso ele indagava com Deus, porque, irmãos, nem todo mundo suporta opressão, nem todo mundo suporta correção, nem todo mundo suporta, como falei aqui, a pressão do tempo, não é? Às vezes a pessoa está indo bem, não é? Porque a nossa vida é como eu já preguei um dia sobre isso aí. Às vezes a gente está andando como um cavalo que tem uma corda longa, um animal que tem uma corda longa, que ele vai pastando, mas vai chegar um limite que a corda vai terminar e a outra parte vai estar amarrada. Aí ele não vai poder ir além daquilo ali. Aí ele vai dizer assim: mas eu andava aqui para todo lado, eu fazia do meu jeito, eu caminhava do meu jeito, mas a corda terminou. E quando a corda termina, a gente tem que saber que há um limite para parar, para dizer assim: não, parou aí, terminou aí, não é?
A mesma coisa Deus, Ele pode fazer, não é? Deus pode fazer. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia, não era um dia só, era dias após dias de oração, de gemido, de consulta a Deus, de perguntar a Deus a causa, né? Como falei aqui em outra doutrina, que Israel passou 3 anos de fome, 1 ano após ano sofrendo de fome, e Davi consultou a Deus e Deus respondeu de imediato, porque Deus tinha urgência de haver um conserto em Israel. E Deus respondeu de imediato, e Deus disse a Davi que era por causa de Saul, não é? Saul tinha matado os gibeonitas para mostrar serviço na casa de Deus em Israel, para dizer que era um rei zeloso, que não era. E por causa disso, o preço foi grande e a fome veio sobre Israel por 3 anos. Aí Davi consultou a Deus e Deus responde e corrige o erro, não é? Mas tem oração que a gente não vai ouvir de imediato. Vai existir um tempo de Deus responder, né? Deus vai responder. E o que a gente encontra aqui é que a tristeza da alma do salmista de Davi, ele buscava Deus, não é? Ele buscava Deus, sem parar, com tristeza no meu coração a cada dia. E até quando exaltarei sobre mim o meu inimigo. Davi tinha um inimigo, tinha alguém que o perseguia, que estava sempre dizendo alguma coisa, levantando alguma calúnia, sempre perseguindo a Davi, e ele sempre se exaltava. E às vezes acontece de alguém se levantar e se exaltar, ficar se achando que tá no auge, lá em cima, né? Vai lá, te entrega, vai lá, fala mal de você, manda ele tirar de perto, manda retirar dali, e trabalha e cria ali de uma forma que até que as pessoas acreditam, né? E você sai calado, irmão. Eu achei interessante essa semana que eu passei por uma pressão num lugar aí, porque a gente, como cristão, a gente tem que ser sábio. E alguém partiu de uma forma para mim assim que eu fiz. O sangue fugiu, eu digo, Jesus, faz o sangue voltar de novo. E eu lembrei que às vezes a agressão, eu lembrei de algo que aconteceu há muitos anos passados. É uma palavra forte que eu vou falar aqui agora. E na hora que aconteceu esse ato, eu lembrei de algo que aconteceu há muito tempo passado, de uma palavra que alguém me disse essa semana, eu juntei os 3. Porque Deus, ele fala antes. Deus, ele fala antes. E eu lembrei que um dia, um cachorro partiu para cima de um cidadão e mordeu ele. Mordeu ele. E ele foi morder o cachorro. Aí o que aconteceu agora? Ficou ele com medo do cachorro e o cachorro com medo dele. E veja quando eu quero empregar essa palavra aqui agora. Às vezes, se a gente agir de forma errada, irmão, para dar uma resposta a alguém que te agrediu na hora errada, vai ficar você e ele ferido, ofendido e com medo do outro. Mas se você estiver debaixo da graça de Deus, você vai deixar que Deus responda por você. Porque Deus vai ter resposta para dar, irmão. É interessante isso aí. Deus, ele vai ter uma resposta para dar no tempo certo. Alguém vai chegar e vai dizer assim, ó, o erro foi meu, vai corrigir. Mas tenha cuidado com isso aí, viu? Quando for atacado, sempre lembre de uma coisa: eu sou crente, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, estou debaixo da graça, não vou agir como ímpio. Que às vezes o inimigo ele vem para tentar tirar, e tira muitas vezes o crente da presença de Deus.
É normal um crente se irar como humano, é normal. É normal se alterar, é normal. Mas a Bíblia diz que a gente não deve deixar que a ira anoiteça no nosso coração. Se acontecer, a gente deixa passar. Eu lembro do pastor Manuel Anísio, eu falo assim, porque eu lembro, ele disse que às vezes alguém via para cima dele assim, ferir ele com palavras, e ele engolia, ficava assim, ó. Aí na hora do banho, ligava o chuveiro, ficava assim, embaixo assim, ó, soprando aquela mágoa, até que saísse do seu coração. Amém? Não deixar que tome conta no coração. Soprar, deixar assim, ó. Jesus, vem cá, sai. Sopra de mim esse mal, para que a ira não venha. E Davi, ele via que o inimigo se exaltava a cada dia, irmão. Tudo que o inimigo levantava, acontecia, porque ele orava, mas Deus não respondia, porque Deus tem um tempo de responder. Quem sabe Deus não estava deixando que algo que Davi estava muito orgulhoso, querendo ser o tal, e às vezes vem algo para baixar, né? Para deixar ele no limite de Deus. Para deixar no limite de Deus. É sério. Aconteceu algo outro dia em Goiânia, quando eu olhei assim, aconteceu isso com tal Deus, disse, eu já sei por que foi. Estava muito alto. Estava muito alta, se achando. Porque é bom quando a gente tem a graça de Deus, que a posição não deixa a gente passar dos limites de um crente, de um servo. Nunca querer ser Senhor. E essa pressão do inimigo aqui sobre o rei, era para limitar a sua vida. Se você tem limite, homem. Por ser rei, você tem limite. Fui pregar um dia numa congregação de doutrina, e lá é bem alto o púlpito, uma altura grande assim. E eu disse para a igreja assim, ó, pelo fato de eu estar aqui em cima, mais alto que vocês, não sou maior. A palavra que a gente prega tem que servir para mim primeiro do que para vocês. Ela tem que ter efeito. É como uma cozinheira que está preparando um guisado, ela vai lá com a colher assim, bate na mão e vai lá e prova para entregar na mesa o alimento bom, perfeito, né? Temperado, num padrão que se possa se alimentar, né? Se botar muito sal é ruim, se botar insosso é ruim, né? Mas ele mostra aqui, irmãos, que a necessidade que havia de buscar a Deus, e Deus não trazia uma resposta, porque Deus queria que o salmista tivesse uma vida limitada e na dependência de Deus. Sabia de uma coisa? Que tem muita gente de posição que não conhece os seus limites e quer ser mais do que Deus onde ele está, quer passar do tempo, né? E a gente sabe que as provações elas vêm para deixar no limite, na régua. O limite é esse aqui, ó. Aí ele mostra aqui, irmãos, que ainda no Salmo 35, e versículo 17, tem uma palavra aqui interessante. E versículo 17, vamos encontrar aqui. 35 e 17, ele diz assim, ó: Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Davi comparou os seus inimigos a um animal mais violento que existe. É um animal que não perde guerra, é um animal que quando ele ataca, ele vem para vencer, ele não perde uma presa. E Davi chega a dizer a Deus que ele resgatasse a sua alma. Onde a gente entende também aqui que vê esse entendimento de que Davi usa essa expressão, mostrando que
mostrando que Deus estava demorando para agir na sua vida. Se alguém aqui está achando que Deus está demorando para agir na sua vida, é preciso ver se essa demora de Deus tem uma reação de provação, ou se essa demora de Deus tem um empecilho da nossa parte. E a gente sabe quando o empecilho é nosso e quando é a provação de Deus. E quando o empecilho é nosso, a gente precisa corrigir. Quando a gente estamos impedindo Deus agir, a gente precisa ver onde foi que eu errei, né? Onde é que está o meu erro aqui? Por isso ele mostra aqui que essa pressa que Davi tinha, Deus não tinha. Toda a pressa que um homem pode ter, um ser humano pode ter diante de Deus, Deus não tem. Não é que ele seja limitado, mas que ele tem o tempo para responder. Aí ele traz uma expressão interessante aqui, irmão. Ainda no Salmo 74 e 10, o salmista traz uma expressão interessante aqui, quando ele traz 74 e 10, ele diz assim, ó: até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? 74 e 10. Blasfemará o inimigo do teu nome para sempre. Olha onde Davi coloca Deus. Aonde Davi coloca Deus. Davi, ele mostra que o adversário não era só dele, mas sim de Deus. Dá para entender isso? Que quando a gente estamos esperando em Deus que o inimigo se levanta, não está diretamente em nós, mas sim em Deus. Por quê? Porque você tem dono. Tem alguém para te defender, tem alguém para cuidar de você, tem alguém que cuida da igreja, irmão. É Deus quem cuida da igreja. E ele mostra aqui que essa mensagem aqui, que a blasfema aqui o inimigo em teu nome para sempre. Como quem dizia assim, ó, tu vai deixar que o inimigo prevaleça todo o tempo? Não é? Mas Deus não vai deixar prevalecer, irmão. E a gente sabe que por muito tempo, às vezes eu estou conversando assim, lembro de algumas coisas, algumas tempestades que foram levantadas, mas que passou. Tá aí essa enchente aí, ó. Vai passar. Vai deixar estrago? Vai, mas vai passar. Diga amém. Toda tempestade vem, mas passa, irmão. Passa, não é? E ele diz assim: até quando vai deixar o inimigo prevalecer diante de ti? Aí ele coloca Deus como escudo, né? Ele coloca Deus como escudo. Aí ele diz aqui no texto aqui ainda, olha, no Salmo 79, versículo 5, o salmista mostra aqui uma expressão muito boa. 79, 5. Deixa eu encontrar aqui. Diz assim: até quando, Senhor? Indignaste-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Veja aqui, irmãos, que até o zelo de Deus, ele arde na nossa vida. Dá para entender isso como fogo? O zelo de Deus vai acontecer coisas na nossa vida como fogo. Ele vai evitar tropeços na tua vida e na minha vida. Ele vai evitar tanta coisa por causa do zelo de Deus. O zelo de Deus vai mostrar que tem pessoas que você está andando com ele hoje, que vai ser preciso deixar, que vai ser preciso se afastar, que tem gente lá no trabalho, que tem gente no colégio, que tem gente na rua, que tem vizinho, que tem pessoas na rua,
que vai ser preciso se afastar, porque Deus, Ele pede isso, Ele exige, deixe de lado. É o zelo que Deus tem, irmão. E no zelo de Deus, a gente vai encontrar isso aí, que no zelo dele, no cuidado dele, ele faz com que alguém se afaste. Tem um vídeo de uma pregadora que eu sempre gosto de postar ele, que ele diz assim, que nem tudo que passa, nem todo mundo que passa na nossa vida vai ficar, vai só passar, vai chegar e vai passar. Para evitar que você passe um processo difícil, o zelo de Deus vai acontecer isso na vida, irmão. Sai da frente. Olha o que ele mostra aqui, olha. Atenta em me ouvir. Olha que coisa. Ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Atenta em me ouvir. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele queria uma resposta de Deus. E ele já se sentia que estava perdendo a guerra, perdendo a batalha, irmão. E ele queria ver que essa vitória acontecesse na sua vida antes da morte. Não deixa que os meus olhos escureçam, não deixa que eu morra antes de eu ver a minha vitória. Não deixa que isso aconteça. E como falando do zelo de Deus, a gente vai encontrar que lá em Hebreus capítulo 12, irmão. Hebreus capítulo 12, vou encontrar aqui para a gente ler. Tem uma expressão muito maravilhosa aqui, Hebreus 12. Versículo de número 5. Diz assim o escritor: e já vos esqueceste de exortação, que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaiareis, quando por ele fores repreendido. Como falei ali no texto, se essa parte de Deus não está respondendo for nossa, está aqui a receita. Daqui a receita, ele diz aqui, ó: se já vos esqueceste da exortação, porque às vezes a gente somos exortado a vida inteira, né? Está na igreja sendo exortado, mas de repente entra um pensamento assim, de desobediência, de querer sair, de não querer mais aceitar, de querer fazer do seu jeito, a vida inteira sendo exortado, ensinado, falado, e de repente a gente quer tomar outro caminho. Eu não aceito isso não. Estava no culto um dia e o pregador pregando e o irmão fez assim com a cabeça. Quando ele fez assim, o pregador disse assim: não é o que eu estou dizendo não. Ele disse: não disse, você balançou a cabeça, rapaz. O pregador disse de lá: você fez assim porque não aceitou a palavra que está chegando, que está descendo. Não é? Então, às vezes aqui, se já esqueceste da exortação, que argumenta convosco como filho, não é isso? E ele diz assim ainda no versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E a correção aqui, às vezes, irmão, a gente é corrigido, não é preciso ser no cinto não, na sola, né? Na corda. Eu fui corrigido na corda quando era menino. Um dia minha mãe não encontrou o que bater, tinha uma peça de corda assim, ela pegou pelo um pé
e pegou a corda e... O que ela viu na frente era aquilo ali. Isso é chamado de correção. E quando a gente não quer ser corrigido, aí começa o problema maior. Não é? E quando a mãe diz assim: filho, essa aí não, esse aí não dá certo, nem vá mais porque vai dar errado. E ele traz aqui no texto: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que é recebido por filho. Mas no versículo 7 tem uma chave interessante aqui, ó. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Qual é o filho? Se um filho não é corrigido pelo pai, ele vai crescer. Tem um texto lá em Provérbios, não lembro agora, mas o escritor Salomão diz assim: se a gente não corrigir nossos filhos desde a sua infância, ele vai fazer vergonha a gente aonde a gente estiver. Ele vai nos envergonhar. Ele vai nos envergonhar. Diz o verso 8 assim, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, né? Sois então o quê? Bastardos e não filho. 2 pontos mostrei aqui. Se Deus quer provar o cristão, irmão, para algo melhor, Deus prova. Deixa a igreja ser perseguida, deixa a igreja sofrer, deixa alguém caluniar. Ele permite que tudo isso aconteça na nossa vida só para mostrar que ele vai fazer da volta por cima. E alguém vai enxergar assim: eu estava errado na visão que tinha dela. Que às vezes alguém tem uma visão, irmão, que ele acha que aquela visão que eles têm, né? Mas ele mostra aqui que essa disciplina Deus pode usar de 2 jeitos. Ele pode esconder o rosto, dar um tempo, fazer a gente esperar no agir dele. E também, se a gente estiver no erro, ele vai nos corrigir com a ausência dele. Não é? Ele vai nos corrigir com a ausência dele. Mas a gente volta para o Salmo de número 13 ainda, quando ele diz assim, para que o meu inimigo, versículo 6, versículo 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. O salmista clamava a Deus assim: Deus, não deixa que eu morra, antes que a vitória chegue sobre a minha vida. Não deixa que meus olhos escureçam. E a resposta disso está no verso 4, né? Para que o meu inimigo não diga assim: prevaleci contra ele. Mas enquanto a gente está vivo, alguém pode levantar e dizer que prevaleceu, dizer que foi contra e aconteceu. Mas saiba de uma coisa, que a resposta de Deus ainda vai chegar para você e para essa pessoa. Vai chegar. Vai chegar. Isso é como um cartão de crédito, irmão. Vai chegar a conta. Aleluia. Vai chegar a conta, né? E a gente não tem como dizer assim: não fui eu que comprei, né? Aí ele dizia aqui: antes que o inimigo diga assim, eu prevaleci sobre ele, mas ele não vai deixar. Diga amém. Amém. Que Deus não vai deixar isso acontecer. Pode ter alguém contando vitória aí, soltando até fogo.
Mas ele mostra aqui, irmãos, olha só. Mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade, na tua ação, no teu agir, no teu trabalhar. Eu confio que tu vais fazer algo diferente. Eu confio que na resposta vai chegar no tempo. Eu confio que não vai deixar eu cair e o inimigo prevalecer sobre a minha vida. Não vai deixar. E está aqui, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará na tua salvação. É o mais importante, a confiança em Deus. Quando o crente confia em Deus, irmão, a tempestade levanta, te abala, abala, mexe com a estrutura, mexe, mas a confiança em Deus é assim, fica no teu lugar, espera em Deus, aguarda em Deus, confia em Deus, que Ele vai fazer do jeito dele e alguém vai voltar atrás. Eu não pensei que era assim, não. Tem gente que bota a mão assim, eu não via nada de Deus ali. Mas ele traz essa reflexão aqui, dizendo assim, confio na tua benignidade, né? Aí vem o versículo de número 6. Cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Isso aqui é chamado de sacrifício de louvor. Acordei de manhã, pego a harpa e canto ali, quantos hinos tiver no coração para cantar. Chego na igreja, abro a harpa e canto. Quando levantar o conjunto, a gente canta com a alma, vai cantando. Vai fazendo aqui, adorando ao Senhor, e o Senhor tem se agradado e a obra vai acontecer, irmão. Cantarei louvores, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Por isso que a gente canta ao Senhor, a gente adora ao Senhor. Por isso que a gente busca ao Senhor. Ele ainda diz aqui no Salmo, irmão, Salmo 80, e versículo de número 4. Para a gente já concluir, versículo 4. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando indignarás contra a oração do teu povo? Até quando? Tudo isso é indagação com Deus, pedindo a Deus a providência. E o Deus a quem você serve é Deus de providência, é Deus que age, é Deus que está na frente da batalha. Olha o que ele diz aqui ainda, irmão, no Salmo de número 94, versículo 3. 94 e 3, para a gente concluir já. 94 e 3, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Você já viu alguém dizer assim, eu quero ver ele agora? Eu quero ver ela agora, o que é que ela vai fazer depois de tudo isso, desta aprovação. Sabe por que muitos crentes fazem isso? Se levanta contra, irmão, porque ele não sabe que das cinzas Deus vai ressurgir aqueles que estão passando na prova. Deus vai levantar da cinza. Alguém que está deprimido, chorando, sofrendo por perseguição, Deus vai fazer levantar das cinzas. Diga amém. Confie em Deus, espere em Deus, que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. Deus vai fazer o melhor. Ele diz assim,
mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. Meu coração se alegrará. Glória a Deus. Tem um hino que eu acho bonito, que ele diz assim, ó: espere em Deus, espere em Deus, porque se turba, ó minha alma dentro de mim. Espere em Deus. Eita Jesus! Não sabe esse hino mais não, a igreja não? Sabe? Se a gente esperar em Deus, Ele vai fazer o melhor, irmão. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer agir. Vai fazer alguém se levantar das cinzas e sair contando a vitória. De onde ressurgiu essa daí? Porque achava que você já tinha morrido. Pelas maldades do coração de alguém, mas Deus, Ele vai te levantar nesta noite, dizendo assim, ó: vou tirar da depressão, da tristeza, da angústia e vou fazer o melhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja.